Quem aqui hoje trouxe a palavra de Deus? Amém. Eu gostaria que você abrisse no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 25. Êxodo é difícil, pessoal? Segundo livro da Bíblia, né? Todos acharam? Amém. Quem achou, coloca a palavra no seu coração. Nós vamos neste momento entregar nosso coração ao Senhor, pedir para que a presença dele venha para o nosso coração nesta manhã, amém? Paizinho, eu te peço, Senhor, que a tua presença, Pai, esteja aqui, porque, meu Deus, nada disso faz sentido se a tua presença não estiver neste lugar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua presença venha transformar, Senhor, através da tua palavra, a vida de todo o teu povo. Que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, para que a gente esteja no centro da tua vontade. Então, que os nossos olhos e ouvidos espirituais estejam atentos a isso. E que o Senhor repreenda tudo aquilo que queira impedir o teu trabalhar nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Deus, meu Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Hoje é conquistando impossível pela fé. Conquistando impossível pela fé. Um dia que a gente fala de conquistas. Só que a conquista de hoje é a maior conquista que você pode ter na sua vida. Maior do que todas as conquistas que a gente já falou aqui, desde o primeiro conquistando possível pela fé. Vira a pessoa do seu lado e fala: o que seria então tão grandioso assim? E pode ser maior do que tudo que já foi falado aqui. Que pode ser a maior conquista para o homem, afinal. É isso aqui, ó. A presença de Deus. A presença de Deus. Nós vamos falar hoje sobre a presença de Deus. Aquilo que é mais importante para a vida de um cristão. Um cristão sem a presença de Deus não tem Cristo, não existe. Não existe. O cristão, ele precisa ter a presença de Deus. E eu coloquei aqui a foto da arca, porque lá atrás, quando o Senhor, falou com Moisés, lá nisso, lembra lá atrás, a gente vai voltar um pouquinho lá no fundo, e a gente vai lá em Êxodo 25. Vamos saber o que diz a palavra? Eu vou colocar aqui também para quem trouxe acompanhar. O Senhor, ele ordena assim, ó: faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura e 3 pontinhos. Por que esses 3 pontinhos? Na sua casa você vai ler, e você vai ver que Deus, ele não falou assim, ó, faça uma arca de madeira, faça uma arca, escolhe aí. Não. Ele fala o tipo da madeira, o tamanho e esses 3 pontinhos, que hoje não é o foco nisso, mas na sua casa você vai ler, ele vai dando todas as especificações para que esta arca seja perfeita de forma física. Mas existe o espiritual aí. Vamos continuar, vamos pular lá para o 21. Depois que ele deu todas as especificações, e ele fala assim, ó: coloque então a tampa sobre a arca, e dentro dela o quê? As tábuas da aliança. Lembra que naquela época não existia a Bíblia? Se não existia uma referência, como que as pessoas, sem referência, então Deus entrega ali as tábuas da aliança, onde continham, os mandamentos do
tinham acesso que as pessoas lá atrás não tinham. Eles tinham uma base que era os mandamentos, o Senhor falava com as pessoas, o Senhor aparecia para os profetas, não existia uma base, não existia uma outra forma dele falar, mas de uma forma mais fácil, como hoje, de uma vez a gente já fala com todos aqui, né? Então era algo diferente no início. E aí, ele colocou essa palavra, né? Esse mandamento, que era a palavra inicial de Deus ali dentro, que aí ele fala assim, ó, ali sobre a tampa, no meio dos dois querubins, que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então veja bem, a arca da aliança, ela significava a própria presença de Deus. Então aonde estava? A arca estava a presença de Deus. E desde o início, né, da Bíblia, a presença de Deus, ela nunca foi algo comum. Onde a presença de Deus se manifesta, algo muda. Muda ambiente, muda pessoas, muda histórias, muda destinos. Então, no Antigo Testamento, essa presença, né, ela era simbolizada através da arca da aliança. Todo mundo entendeu? Quem entendeu? Tudo certo até aí? Só que aí o que acontece? O tempo passa. Fala assim, e o tempo passa. E o tempo passa. E aí, para variar, o povo erra. Para variar, o povo erra. E aí o que aconteceu? Aonde foi parar a bendita da arca? Deus, ele permitiu que os filisteus, quem eram os filisteus? Inimigos de Deus, povo inimigo. Então Deus permitiu que os filisteus capturassem a arca como forma de juízo, né? Contra, né, a idolatria, a profanação. Na época, quem lembra de Eli? Lembra do sacerdote Eli? Quem lembra dos filhos de Eli? Os filhos de Eli, eles profanaram, eles estragaram, né, ali a parte que era santa. Então eles pegavam os sacrifícios, né, fizeram os sacrifícios que o povo trazia, eles fizeram ali algo que Deus assim, ó, ficou muito irado. Então Deus permitiu que os filisteus vencessem e levassem o quê? A arca. Até o momento que o tempo passa. E aí então, né, Deus, depois ali no conselho e tudo mais, Deus permite o quê? Deus permite que a arca retorne para o povo de Deus. Só que tem uma coisa, ela não voltou imediatamente para o tabernáculo depois que ela foi devolvida, porque, né, o santuário principal, que naquela época ficava em Siló, aquele santuário principal, ele estava ali destruído espiritualmente, ele estava estragado espiritualmente, justamente por causa das coisas que Eli permitiu que seus filhos fizessem, e dali foi ladeira abaixo, né? E aí o que acontece? Já então que Siló, né, lá o lugar que estava água não podia ficar, já que o tabernáculo estava estragado, o que eles decidiram? Decidiram que a arca iria permanecer nas casas dos israelitas. Eles tomaram essa decisão. E aí é sobre isso que nós vamos falar justamente agora. E eu quero falar especificamente sobre dois homens. Dois homens, aonde a arca esteve na casa destes homens. Amém, pessoal? Eu quero falar sobre esse primeiro homem aqui. Olha só. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom. Qual o nome
não esquecer, Obed-Edom. Esse é o primeiro homem que eu quero falar. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou. 3 meses o Senhor fez grandes coisas. Olha só. E abençoou toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Então olha o que a arca de Deus causou nessa família. Qual é a casa de Obed-Edom? A casa de Obed-Edom. Então, olha só. A casa de Obed-Edom recebeu a arca com honra, alegria, temor, reverência. E apenas 3 meses toda a sua casa foi abundantemente abençoada. A presença de Deus não foi apenas recebida, ela foi celebrada. E isso foi o que fez a arca do Senhor abençoar em apenas 3 meses. A casa de Obed-Edom teve uma transformação de vitória. Vira o pessoal do seu lado e fala assim: você quer uma transformação? Você quer que a sua casa seja uma bênção? Você quer conquistar a bênção na sua casa? Então preste muita atenção, porque isso aconteceu com Obed-Edom. 3 meses foram suficientes para ele e toda a casa dele ter sido grandemente abençoada, a ponto das pessoas olharem e falar: vamos falar para Davi. Vamos falar para Davi que aonde a arca está é bênção. E aí eu quero falar agora sobre outra casa. A casa que a arca foi parar antes de chegar na casa de Obed-Edom. A casa de Obed-Edom ficaram 3 meses. Mas antes disso, essa arca estava na casa de outro homem. Um homem de Deus também, um homem bom. E o nome desse homem é? É o quê? Abinadab. Vamos lá. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. Então, Abinadab recebeu a arca antes de Obed-Edom. Vocês entenderam, né? Então vieram homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel se dirigia lamentando ao Senhor. Quanto tempo ficou a arca nessa casa? 20 anos. 20 anos. Quanto tempo ficou a arca na casa de Obed-Edom? 3 meses. 3 meses. Só que tem uma coisa. 3 meses na casa de Obed-Edom, o que significou? A palavra de Deus diz que significou muitas bênçãos. Significou que ele e toda a casa dele foi grandemente abençoado, que chamava a atenção das pessoas, que chegou até Davi. Chegou até o rei Davi. O quão abençoada era ali a presença de Deus. Só que aí você olha e você fala assim: puxa lá, 3 meses, transformação de bênçãos. Mas olha a comparação com esse daqui. O que acontece com a casa de Abinadab? Coloca aí para mim. Quase 20 anos. 20 anos. Só que não há registro de grandes manifestações de Deus. O outro, 3 meses, a palavra do Senhor já fez um grupo. 20 anos. E a Bíblia não falou absolutamente nada. A arca estava presente. Mas eu tenho a impressão que ela
apesar de estar presente, ela não tinha a honra que ela merecia para que grandes coisas pudessem acontecer. Eu tenho a impressão de que provavelmente ela foi tratada como algo comum. Não que esses homens eram do diabo, não que esses homens eram inimigos de Deus, não que esses homens eram pecadores, longe da presença de Deus, não. Eu tenho a impressão que ela foi tratada como algo comum, uma rotina, uma obrigação a ser cumprida. Sabe quando eu viro uma pessoa e falo assim, ó, a partir de hoje você vai cuidar disso? Ó, vai lá no banheiro, ó, vai lá, faz tal. E aí você faz, porque você recebeu essa obrigação. Sabe a diferença de uma obrigação de algo comum? Lavar o banheiro não tem nada demais, não tem nada de grandioso nessa obra. Cuidar de crianças, algo comum, não tem nada de grandioso aqui. Sabe quando a pessoa recebe a responsabilidade de Deus, mas ela encara aquilo como algo comum, uma rotina? Às vezes você vem para o culto por rotina, você não falta porque é rotina. Você não tem aquele pensamento, hoje é o culto, glória a Deus. Hoje Deus vai falar comigo, ao meu coração. Meu Deus, abençoa a pastora para ela pregar. Fala com ela primeiro. Aí ele vai falar comigo. Ai, Jesus, ai, eu estou ansioso para chegar domingo de manhã. É diferente. Quando você recebe algo e você trata como uma rotina, como algo comum. E quando você recebe algo e esse algo, ele é especial. Você está conseguindo perceber a diferença, sim ou não? Sim. Ah, mas a presença de Deus não estava na casa dele? Estava ali. Mas não havia uma transformação visível. Não havia. Vamos ver a diferença, né, entre a casa de Obed-edom e a casa de Abinadab, e a diferença entre essas casas. Vamos ver aqui, ó. Ah, peraí, é tudo igual? Achei que era diferente. A arca é a mesma. O Deus é outro Deus? O Deus que estava ali na casa de Obed-edom era o Deus vivo, e na outra casa não? Não. Era o mesmo Deus. Era outra arca, mesma arca. Um teve a oportunidade e o outro não teve? Não. Ambos tiveram a mesma oportunidade. Só que tem um problema. Tudo igual. Qual é o final? Qual é o resultado? A mesma arca, mesmo Deus, mesma oportunidade. O resultado completamente diferente em cada uma das casas. E por que teve isso? A gente precisa entender o princípio espiritual por trás da transformação. A gente precisa entender, não é só a presença em si que muda tudo, mas é a forma como ela é recebida por você. Deus está neste lugar, sim ou não? Sim, para transformar a sua vida. Mas o fato de ele estar neste lugar pode ser que a sua vida não seja transformada, porque não depende só da presença de Deus, mas da forma como você recebe a presença de Deus no seu coração. Como você recebe a presença de Deus? Você consegue entender, gente? É por isso que alguns convivem com uma fé por
O nome do Senhor Jesus precisa estar dentro da tua vida, dentro do teu coração, dentro dos teus pensamentos, gravado na tua alma. Você entende? A pior coisa que existe é você ter a presença de Deus só de nome, você ter nome de cristão. Sabe por que eu falo que é a pior coisa que existe? Porque você culpa Deus pela sua vida não ser transformada. Você culpa Deus pela sua vida não sair do lugar. Porque você fala tanto de Deus e parece que esse Deus não está lá. Então, a pior coisa é a presença de Deus estar na sua vida só por nome de estar. Porque você ainda culpa Ele por passar tempos e mais tempos e você não ser abençoado, sua vida não ir para frente, sua casa não ser uma bênção. E ser medíocre também é ruim, gente, porque esse homem, ele não era um homem perturbado. Mas ser medíocre não dar a devida honra a Deus não adianta nada. Ser medíocre também é ruim. Ser mediano, ser morno, aquele que trata como comum o que é a presença de Deus. A palavra já fala, não fala? Porque não és quente nem frio, estou a morno de vontade. Cuidado com a sua vida morna, a sua vida em que você não é uma pessoa do mundo, que não bebe, não se droga, não fala palavrão, não vai pra balada, mas você também não é uma pessoa que vive em santidade, que honra a Deus nas suas atitudes. Você tem Deus como algo, uma rotina. Cuidado, mediano, porque Deus está a ponto de vomitar. Presta atenção, se tudo foi igual aqui e o resultado foi diferente, é porque tem algo escondido aqui. A atitude dos dois são diferentes. A atitude faz a diferença. Mesma arca, mesmo Deus, mesma oportunidade. E os resultados foram diferentes, porque a atitude de um não tinha nada a ver com a atitude do outro. E hoje eu quero que você aprenda as 3 atitudes para você conquistar a presença de Deus no seu lar. Eu quero falar sobre essas atitudes para você conquistar um lar transformado. Para isso você tem que se transformar, porque você transborda sobre o seu lar, sobre a sua casa. E assim como na casa de Obed-Edom, existem 3 atitudes que atraem e mantêm a presença de Deus. Eu quero falar sobre essas 3 atitudes. Vamos lá, então? Primeira atitude é o quê? A alegria da disposição. A alegria da disposição. A gente tem que ter alegria em servir a Deus. Alegria. É acordar de manhã e dizer assim, ó, Deus, minha casa é tua. É você consagrar. Deus, minha casa é tua, minha vida é tua, tudo que é meu é teu. Com alegria, com o coração alegre. Deus, Ele não procura a perfeição, porque às vezes a gente comete falhas, a gente ainda está aprendendo. Mas Deus, Ele espera disponibilidade. Você tem que estar disponível para ter um coração alegre, disponível para ter tempo de orar para Ele, consagrar, entregar a tua vida a Ele. Você precisa encontrar na sua vida corrida a disponibilidade. Amém, pessoal? Assim como Obed-Edom recebeu a arca do Senhor com alegria, então a gente precisa entender que nós precisamos servir a Deus sem murmurar. Amém, pessoal? Ajudar com disposição. Ajudar com disposição. Honrar a Deus com gratidão. São coisas que estão tudo dentro disso. A presença de Deus, ela é atraída por corações disponíveis a Ele e não por corações forçados.
flexível. A gente precisa fazer as coisas com felicidade, não por obrigação. Deus pede para você fazer algo na igreja e você faz por obrigação. Não porque você tem a alegria de estar disposto, a alegria da disposição de falar, eu vou fazer, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. Você tem que ter essa coisa de, é isso, é sobre isso, porque isso reflete tudo. Como a gente lida com o que Deus nos dá, também reflete na nossa casa, no nosso trabalho. Reflete na nossa casa, como a gente cuida da nossa casa. Como a gente trata as pessoas da nossa casa sem alegria. Como que a gente trata as pessoas da nossa casa? Trata porque é obrigação, você cuida do seu filho porque é sua obrigação. Porque se você lida com as coisas que Deus te deu como obrigação, Deus te deu sua família, você também trata como obrigação. Deus te deu o seu trabalho, você se levanta de manhã bufando, lá vai de novo. Por obrigação? Cadê a alegria da disposição que honra a Deus? Porque é a alegria da disposição que vai honrar a Deus. Pensa assim, ó, como não agir com a presença de Deus em casa. Vamos lá, não trata como rotina. Para de orar no automático. Ah, tem que orar no automático. Não! Ora conversando. Ora convivendo com Deus. Divide com Ele suas dores, suas lutas, suas alegrias. Vem para a igreja com envolvimento. Sabe? Você não pode fazer diferente disso. Porque foi esse tipo de postura que marcou o tempo, né? Na casa de Abinadab, quando ele não tinha essa coisa de a presença de Deus é especial aqui dentro. Então, se a presença de Deus é especial aqui dentro, eu vou honrar Deus dentro da minha casa também. Você precisa entender isso. Você não pode ser alegre na igreja e ser agressivo em casa. Você consegue entender? Você não pode falar do amor de Deus na igreja, para as pessoas fora da igreja, e aí viver em desrespeito dentro da sua casa, fazendo coisas sem desrespeito. A presença de Deus, ela não vai permanecer onde tem hipocrisia espiritual. É a pessoa hipócrita, ora tanto, fala tanto, e as pessoas que oram, nossa, você olha visualmente e fala, essa pessoa é de fé. Mas se não está mais atitude, você é hipócrita. Você entende? São brilhos vazios. Então, para pensar sobre o que você precisa fazer. O que você precisa fazer? Qual que é a sua atitude? Estar alegre, ser alegre, ter disposição, ter alegria da disposição. Eu vou fazer isso, eu vou fazer o melhor. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer o melhor. Você tem que ser até chato, no sentido de tudo que vier à sua mão, fazer o melhor. Quando eu estava assistindo um desenho em casa, e aí a coelhinha pegou, recebeu uma função boba. Aí ela falou, eu vou cumprir tanto até a hora do almoço, eu vou fazer mais do que ele pediu. Ele dá uma meta, e aí ela falou, vou fazer mais do que ela pediu. Aí na hora, a Isabela olhou e falou assim, minha mãe. Quer dizer, ela associou o quê? Que tudo que eu recebo, eu vou o quê? Fazer mais. Ela já associou. Na hora que ela falou, eu falei, é isso, ela associou que essa precisa ser a nossa postura. É receber uma grande, o que parece ser grande aos seus olhos ou algo pequeno. Aos seus olhos, porque aos olhos de Deus, tudo que Ele te entrega é importante. Você não consegue entender? Então, tenha a alegria da disposição, tenha a alegria de falar eis-me aqui, tenha a alegria de não colocar empecilhos e não dar desculpas. Amém, pessoal? Faça a alegria da disposição ser parte da sua casa, para você poder cuidar das coisas
alinhamento espiritual. Se a sua casa é uma casa que teme a Deus, todos precisam estar alinhados do que é legal, o que não é legal, de acordo com a opinião de quem? Da palavra de Deus. Não é a opinião do A, não é a opinião do B que importa. Como que você trata a Deus dentro da sua casa? A Deus mora na minha casa e você imagina Deus o tempo inteiro do seu lado. Você foi para o banheiro, ele foi com você. Você foi para o quarto, ele foi com você. Você foi deitar, ele foi com você. Você abre, olha uma pornografia. Deus está olhando aquela pornografia assim, olhando para você. Você fala tanto de ter a presença de Deus, mas e o temor? A presença de Deus vem de você ter a atitude do temor de Deus. O que você vê? O que você assiste nas suas séries, nos seus filmes? O que você assiste? Que se Deus estivesse sentado do seu lado do sofá, ele ia ter vergonha. Ele ia olhar e ia falar assim: é sério isso? É sério isso que virou comum? É sério isso que Deus ele não procura espaço na nossa rotina? Ele procura aqueles que honram a gente de coração, que honram a Ele de coração. Deus procura aquele que vai honrar de coração, e honrar de coração é honrar mesmo que ninguém esteja vendo. Honrar. O que você faz na sua casa? Você tem que alinhar. O temor do Senhor está neste lugar. Então isso é certo. E isso fere o temor do Senhor. Se fere, não pode ser feito. Amém, pessoal? Cuidar das palavras dentro da sua casa. Cuidar. Porque o temor do Senhor também está aí. Se você não grita com Deus, não humilha Deus, não fala palavrão para Deus, aonde passou na sua cabeça que você poderia fazer isso com seus filhos, com seu cônjuge? Onde passou na sua cabeça que você pode fazer com as pessoas da sua casa aquilo que você não pode fazer com Deus? Está difícil de entender? A gente tem que parar e pensar: peraí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que Deus me ensina, eu vou praticar o perdão, eu vou ter respeito, diálogo, porque cuidar do que Deus me deu também é temer a Deus, porque Deus me deu, eu tenho temor dele. Amém, pessoal? Onde Deus habita, as palavras elas constroem, elas não destroem. Fala a pessoa ao seu lado: onde Deus habita, as palavras constroem, não destroem. Sim ou não, gente? Sim ou sim? Onde não há temor, a presença de Deus ela é ignorada, ela não é honrada. A pior coisa é você ignorar a presença de Deus. Você demora: Deus entra na minha casa, entra na minha vida. Aí a presença de Deus vai. Aí a presença de Deus não é honrada, porque você não teme. A presença de Deus é desonrada, porque essas três atitudes são as atitudes que honram a Deus. E por isso fazem com que a presença de Deus permaneça na sua casa. Mas a forma como você recebe a presença de Deus, você sai do culto abençoado, recebeu a presença de Deus, mas aí quando chega lá você mostra. Chega lá fora você mostra: opa, Deus fala: não, você é conivente com isso, não concordo, está errado.
tem que ser tratada como algo santo. Amém, pessoal? Então você precisa tomar cuidado nas atitudes diárias. Você precisa tomar cuidado com as suas escolhas e decisões. Eu quero te lembrar de uma coisa. Quero te lembrar que quando a presença de Deus torna algo comum, o resultado disso é algo muito ruim. Algo muito ruim. E eu te falo isso porque quando a Arca, depois de ter ficado 20 anos na casa de Abinadab, ela é levada, né, eles tentam carregá-la para levar até Davi. Ali no meio do caminho, eles fazem tudo errado, porque a arca tinha que ser levada por levitas, tinha um jeito certo de fazer as coisas de Deus. Mas os homens pensam assim: não precisa ser desse jeito, pode ser do meu. Não precisa ser do jeito especial de Deus, pode ser do meu jeito comum. Pegaram a arca, colocaram em carros, que não era para ser carregada desse jeito, em carro. E aí levaram, sabe o que aconteceu? Quando eles foram passar, o carro foi virar e a arca ia cair. O filho dele colocou a mão. E aí o que aconteceu? O que aconteceu com ele? Morreu. Ele não podia tocar na arca. Mas quando você olha para a história, você começa a perceber por que ele fez isso. Por que que, só quis ajudar. Era comum. Era comum dentro da casa de Abinadab. Isso refletiu no seu próprio filho. Porque seu filho, ele repete aquilo que é comum, que seu pai coloca como comum. Seu pai faz, o filho replica. A arca era algo comum, não era algo especial. Não existia uma reverência na casa de Abinadab. Então, o filho, quando olha a arca, trata de qualquer jeito. Deus falou que não era assim, mas tudo bem, não tem problema. Não estava lá na minha casa 20 anos. Ele era o famoso velho de igreja. Sabe o velho de igreja que não entra nunca transformado? A pessoa tem 20 anos de igreja e ela fala de boca cheia. Tem 20 anos. Ele era o famoso. Ele estava lá, a presença de Deus, né? A arca da aliança na casa dele tanto tempo que ele achou já que não precisava mais ter reverência. Igual muita gente é assim, né? A pessoa se converte, Senhor, meu Pai. Depois já virou cara, depois já virou você, já virou, não tem mais reverência. Agora pensa aí. Parou. Você pode olhar o que os cantores fazem? Cada vez as músicas têm mais nada a ver com nada. Piora. O tempo vai passando e piora, porque as pessoas vão confundindo a comunhão com Deus com a perda da reverência. Você não pode perder. Você não pode perder isso. Amém, pessoal? Somente onde tem reverência é onde a presença de Deus permanece. Quando perde, quando você não tem mais reverência a Deus, você perdeu automaticamente a presença dele. E como que eu faço isso dentro da minha casa, pastora? Eu vou separar momentos para Deus na minha casa. O momento que eu vou ler a Bíblia, mesmo que seja poucos minutos, todo mundo é corrido, mas coisas importantes a gente dá sempre um jeitinho de encaixar. A gente não encaixa aquilo que a gente não considera importante na nossa
da tua casa estar de pé. Olha como isso muda. Amém, pessoal? Quando a gente toma decisões, a gente convidar a Deus para tomar decisões é agir com reverência. O que é a reverência? Antes de eu tomar uma decisão financeira, eu convido a Deus, eu oro, digo uma palavra, falo com Ele, convido a Deus para as minhas decisões. Eu convido a Deus para decidir mudanças importantes na minha vida, eu coloco Ele. Reverência a Deus é eu compreender que eu preciso da direção de Deus. Então, eu vou ter reverência. Amém, pessoal? A presença dele não permanece onde ele é tolerável deles. Não permanece apenas onde, é acomodado. Não. A presença dele vai permanecer onde ele é devidamente honrado. Você vai ter que fazer as suas escolhas. Porque preste atenção. Você tem hoje possibilidades que não existiam naquela época. Possibilidades que não existiam naquela época. Você tem que entender que no Antigo Testamento a presença de Deus ela se manifestava na arca. E o acesso à presença de Deus era limitado, era restrito. A gente já pregou várias vezes, vocês sabem que somente o sumo sacerdote, lembra? Lembra dos acessos? Como que eram os acessos? Só que aí quando o Senhor Jesus, ele entra em cena, e ele se sacrifica por amor a nós, para nos salvar. Sabe o que acontece? O que ele nos entregou no seu sacrifício de cruz? Ele rasgou o véu do templo. Existia essa separação entre as pessoas e Deus. Então, somente as pessoas, que eram ali devidamente, separadas para isso. Os demais ali ficavam sem acesso. E a gente vê como era problemático isso. Quem lembra de Ana? Ana foi uma das pessoas que foi até Eli. E aí Ana chorava na presença de Deus, porque ela estava com o coração dela amargurado. Ela estava ali pedindo para Deus dar para ela um filho, que era o sonho dela e tudo mais. E aí, quando esse sacerdote, que era o que tinha acesso a Deus, não estava na presença de Deus, olha o que acontecia. Ele virou para ela e falou que ela estava bêbada. Foi depois disso que ela foi levada. Isso aconteceu antes dela ser levada pelos filisteus. Então, olha que coisa. Olha o que acontece. Então, Deus olhou e falou assim: não. Ao Senhor Jesus ter feito o sacrifício dele, o véu que separava a arca, que simbolizava a presença de Deus, para o povo, o véu foi rasgado. E o acesso a Deus foi liberado. Olha que coisa. E a presença de Deus deixou de estar presa no lugar, como na arca. A presença de Deus deixou de estar ali no único lugar. Quando o véu se rasgou, houve a junção da presença de Deus com a nossa vida, o acesso. Por isso que hoje a gente não precisa da arca dentro da nossa casa, porque a gente tem direito à presença de Deus pessoalmente ali, espiritualmente na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. Hoje a gente pode, hoje a nossa vida pode ser morada de Deus. Nós hoje somos o templo, e a gente pode ser a morada do Espírito Santo. Ele nos deu essa possibilidade.
que a gente fique bem. Deus sempre quer o melhor para a gente. Então, Deus quer que o nosso lar seja um ambiente da presença dEle. Deus, Ele quer que a nossa rotina seja transformada. Vire alegria e não algo de uma coisa qualquer. Às vezes eu te dou um propósito, é só mais um propósito. Você senta para ouvir a palavra, é só mais uma palavra. Só mais um. Então, não é sobre ter Deus guardado na nossa cabeça, porque Ele não habita em construções humanas. É sobre a gente dar espaço para Ele governar o nosso lar, governar a nossa vida, governar o nosso coração. Amém, pessoal? E aí, a gente olha o contraste, né? Para finalizar, olha bem o contraste. Alguns vivem a transformação, outros convivem com a fé. É diferente. E essa palavra não é para quem é perturbado, é para todos nós aqui dentro da igreja. Só existem dois grupos: os que vão viver com a transformação e os que vão conviver com a fé sem ser transformado. Você vai conviver com a fé, você vai conviver vendo ele sendo abençoado, o outro sendo transformado, Deus honrando aquele lá, e você vai estar sempre culpando a Deus. Ah, Deus, sei por que Deus me escolheu por ser desse jeito, sei que Deus me escolheu assim. Ah, Deus, você vai viver uma vida de comparação feliz num ambiente de fé, conviver num ambiente de fé, mas sem participar da transformação que Deus quer que você tenha. Amém, pessoal? E tudo depende da forma como a presença de Deus é recebida dentro do seu coração. Não é difícil. Amém? Vira a pessoa do seu lado e fala assim: ó, Deus não transforma casas, onde Ele é apenas recebido, mas sim, onde Ele é honrado. Você consegue entender? A presença de Deus, ela não muda tudo por estar perto, ela muda tudo quando ela é colocada no centro. Não tem que querer a presença de Deus perto de você, isso é pouco. A presença de Deus muda quando você coloca ela no centro da sua vida. Você não pode achar que estar perto da presença de Deus é o suficiente. A presença de Deus não vai te transformar por estar perto, por estar próximo a você, talvez as pessoas ao seu redor. A presença de Deus te transforma quando está em você. A mesma presença que abençoou o lar de Obed-Edom está disponível hoje. A mesma presença. Deus muda, gente. A mesma presença que abençoou. Porque Obed-Edom, quando recebeu a arca, ele recebeu com um coração tão feliz, como se fosse algo tão especial. Você vê que a arca, depois que o rapaz morre, ele não volta mais. Depois que os morre, não vai mais voltar. Ele vai para Obed-Edom. E ele recebe de um jeito totalmente diferente. E esse é o segredo. A forma como você vai receber a presença de Deus na sua vida. As oportunidades são as mesmas. O Deus é o mesmo. A presença de Deus é a mesma. O Espírito Santo é o mesmo. A chance de transformação é a mesma. E nenhum resultado vai ser igual. Cada um vai ter o resultado de acordo com as suas atitudes. Então pensa
nessas atitudes que a gente colocou, porque a palavra de Deus fala assim. Vamos juntos para você compreender. Aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Tem gente que vive desprezando a presença de Deus com as suas atitudes, e ela quer que Deus honre a vida dela. Não. A honra vem da honra. Ele honra aquele que honra a Ele. É óbvio. Ah, mas é uma troca, não é óbvio? Ou você gosta de dar amor e ser odiado? Você não gosta, você quer de Deus. Você gosta de dar respeito e não ser respeitado? Você não gosta. Mas você quer que Deus te honre sempre você desrespeitando Ele, sem você honrar Ele. É a sua decisão. Ele está assim, com as mãos sobre a sua vida, só esperando você receber com alegria, com reverência, com temor, para que isso possa ser derramado e permaneça. Porque pior do que não ter a presença de Deus, pior é você ser Sansão. Pior do que não ter, do que nunca ter tido a presença de Deus, é aquele que teve e com as suas atitudes deixou de ter. É pior. É pior. Porque quem nunca teve tem a chance de. Agora, você que perdeu, claro que você sempre tem a chance de se arrepender, mas é muito triste uma pessoa que viveu a presença de Deus, de repente se perde. É triste. Então, que a presença venha para permanecer na sua alma. Nunca mais você deixar que a presença de Deus saia do centro da tua vida, desde que seja o universo. Amém, pessoal?